Oi, pessoal, eu sou a Vanessa, e a gente vai, primeiramente, dar boas-vindas, né, ao público presencial e também à participação remota. E eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre os objetivos desse painel, dessa mesa de debate, né. Então, a primeira coisa, a gente queria falar que a gente vai fazer um debate realmente participativo sobre o direito à revisão da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E aí, depois, a gente quer contextualizar e trazer as preocupações em relação a essa parte de revisão de dados de cada setor e também trazer o público à participação e trazer suas preocupações e a gente encontrar possíveis saídas para essas preocupações. Né? Então, só para vocês entenderem, a gente não vai fazer nenhum tipo de exposição por parte dos painelistas, e sim, a gente vai fazer rodadas de comentários ou respostas às perguntas e aos pensamentos trazidos, para que a gente debata sobre isso. E essas rodadas, né, vai ter um tempo de fala para cada participante da mesa, e depois que cada participante da mesa, a gente já abre também para que o público, tanto online quanto presencial, possa já trazer suas perguntas de maneira mais rápida e não ter que esperar até o fim da sessão para trazer suas perguntas, para a gente fazer algo realmente mais dinâmico e interativo. Então, essa será a nossa dinâmica. Então, fazer a apresentação, né? Eu sou a moderadora dessa mesa, eu sou a Vanessa Tonini, estou aqui representando o terceiro setor também pela Maria Lab, de São Paulo. E aqui tem a Isabela, que é a nossa relatora, né, desse painel, Isabela Bittencourt, da Universidade Federal de Juiz de Fora, do campus Governador Valadares, aí da comunidade científica. Depois a gente tem aqui a Janaína Spode, da Casa de Cultura Digital de Porto Alegre, também do terceiro setor. O Lucas Costa dos Anjos, da Universidade Federal de Juiz de Fora, também de Governador Valadares, da Comunidade Científica e Tecnológica. O Pedro Arthur Capelari, de Lucena, do Apoia-se de Porto Alegre, do setor empresarial. E o Lucas Borges de Carvalho, da Advocacia Geral da União, em Brasília, representando o setor governamental. Bom, então, fazendo já uma introdução à exposição do tema, né, que a gente vai falar sobre o direito à revisão humanizada e a revisão de decisões automatizadas, dado pela coleta de dados, né, de dados pessoais, e entender um pouco mais quais são as implicações desse direito à revisão. Por exemplo, né? Todos nós a maioria de nós já temos contratação de serviços online. E muitos desses serviços dependeram de algum cadastro prévio que analisou esses dados para decidir se a gente poderia ter acesso, ser clientes desses serviços ou não. Por exemplo, bancos, por exemplo, serviços de locação de imóveis, todos eles pedem dados para fazer uma análise por cima desses dados, e com base nessa análise será decidido. A maioria dessas análises já são automatizadas, né? Principalmente serviços bancários, né? Por exemplo, os bancos digitais que estão surgindo, e muitos de nós todo mundo que conhece alguém que pelo menos teve um não por base desses serviços. Não, você não foi aprovado ser o nosso cliente. Sua documentação não foi aprovada para alugar um apartamento. E assim vai, né? E aí, que direito nós temos em saber mais detalhes desses processos, do porquê que nós não tivemos acesso, né, não podemos ser elegidos assim, a usar esses serviços, e pedir uma revisão, não automática novamente, mas humanizada desse processo de aprovação ou mais de negação, que é quando a gente mais precisa de auxílio nesse processo. Então, eu já queria trazer aos painelistas, né, com base nesses cenários, nesse contexto até atual, de que a gente tem vários serviços online que dependem da análise de dados, qual seria o ponto de vista e preocupações que cada setor tem
trazido e se preocupado aí em relação a esse direito à revisão humanizada de dados. Então, a gente vai começar pelo Arthur, depois Pedro, depois... Arthur, desculpa, pelo Lucas, depois o Pedro, depois o Lucas e depois a Janaína. Obrigada. Alô? Bom dia. Alô? Agora vai. Bom dia. Nessa fala inicial aqui, acho que vou pontuar algumas coisas, né? Acho que a primeira é que os algoritmos, esses processos de decisões automatizados, eles estão se espalhando por diversas áreas, né? Como ela já falou aqui, a Vanessa já falou do score de crédito, né? De decisões relacionadas a crédito, mas tem sido utilizado em diversos outros setores, né? Então, você tem a justiça tem utilizado, nos Estados Unidos é um debate grande, né? Com sistemas que utilizam algoritmos ou inteligência artificial para avaliar o risco de uma pessoa cometer um crime novamente, também o uso para gratificação, por exemplo, de professores, contratação de funcionários, né? E no Brasil também a Justiça tem utilizado já algumas informações, né, de alguns tribunais aqui que têm utilizado os algoritmos, e também nas plataformas mais conhecidas, obviamente, né, no Facebook, Google, Twitter, todas essas plataformas elas se utilizam de processos automatizados de decisões e que vão moldando ali a forma pela qual a gente não só vão interferindo nos nossos em aspectos relacionados aos nossos direitos, mas vão moldando a forma pela qual a gente vê a realidade, pela qual a gente se informa, né? E, então, um primeiro aspecto aqui é isso, é que esses algoritmos, embora eles estejam governando a nossa vida, ou estejam regulando o nosso comportamento, eles estão, muitas vezes, passam desapercebidos, né? São invisíveis, né? Então, acho que um primeiro ponto dessa discussão é tornar o invisível visível, né? Assim, a gente precisa reconhecer, ou cada vez mais, o debate aqui é sempre um debate sobre transparência, já que nós estamos falando de máquinas ou de processos automatizados que estão decidindo, literalmente, né, a vida de pessoas e passando desapercebida, é preciso, então, que a gente tenha mecanismos legais para permitir que a gente possa conhecer esses algoritmos, conhecer esses processos decisórios e possa também contestar, né? E, então, o tempo é esse aqui, né? Tá, então, acho que quando a gente fala em direito à revisão, a gente vai falar de forma bem simples, nós estamos falando em entender, né, essas decisões automatizadas, ou seja, ter acesso à informação, explicação dessas decisões, então entender, contestar essa decisão, porque afinal eu não posso contestar algo do qual eu não conheço, né, eu não tenho ciência, se eu não tenho ciência de que ele sequer é um processo automatizado ou quais são os critérios que são utilizados para aquela decisão. Então, entender, contestar e alterar essa decisão, né? Por isso que se fala em direito à revisão, que é o termo que foi consagrado aqui na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, e aí, só para citar mais um ponto, tem uma reportagem recente do The Intercept, né, que é o site que imagino que todo mundo conheça, que divulgou em primeira mão, né, as notícias da Vaza Jato. E aí, então, ou seja, é o site que deu, é o portal de notícias que deu a notícia original em relação à Vaza Jato. E isso é uma reportagem muito interessante, mostrando que no Google News, né, no Google Notícias, que é o agregador de notícias do Google, quando você digita lá Vaza Jato, vocês podem fazer o teste aí, sai diversas notícias, mas nenhuma do The Intercept, né? E aí, nesse editorial, eles questionam isso. E aí, é muito interessante porque eles colam lá o print, né, do e-mail que foi encaminhado ao Google. E o Google responde, obviamente, uma decisão automática do Google responde dizendo que são utilizados diversos fatores para classificar as notícias e que o algoritmo, geralmente, eu vou ler aqui, né, geralmente procura tags, né, que indicam que o artigo é novo, original, relevante ou interessante para o público, né? E aí, o Intercept questiona novamente essa decisão, essa explicação automática, e aí
na reportagem, falou, aí foi aí que eu me dei conta, né, o jornalista falou aí que eu me dei conta que era um algoritmo que a equipe de curadoria do Google não é uma equipe de pessoas, mas sim uma equipe não, né, mas sim uma máquina, enfim, um sistema. E aí, na segunda vez, para terminar aqui a minha fala, a resposta do Google repete exatamente a mesma coisa, que eles privilegiam o conteúdo original, etc., etc., mas que, como não utiliza editores humanos, não podemos fornecer feedback exclusivo ou resolver problemas específicos envolvendo a classificação, né? Então, aqui acho que mostra claramente assim, de que modo é uma caixa preta e de que maneira o desafio que está posto em tentar entender essas decisões, contestar e tentar alterar essas decisões que são tomadas por algoritmos, né? Acho que eu paro por aqui essa primeira intervenção. Bom dia, tudo bem? Queria, em primeiro momento, agradecer o convite da Casa de Cultura Digital e manifestar a questão, a importância do terceiro setor em trazer esses temas de debate também para o grupo empresarial. E, bom, eu queria apresentar um pouquinho da plataforma Apoia-se, de forma bem rapidinha para vocês. A plataforma Apoia-se é uma plataforma de financiamento, de crowdfunding. Ela existe há 3 anos e meio. Eu vou trazer alguns números só para vocês terem ideia do que ela é. Ela tem, na plataforma, atualmente, a gente acredita que até o final de outubro, 400 mil pessoas vão estar cadastradas dentro da plataforma. Ela já transacionou mais de 15 milhões de reais. Ela tem a maior presença no YouTube de influenciadores digitais. Ela tem, em média, na página oficial dela, 1,5 milhões de visualizações e acessos. Ela está distribuída em todo o Brasil e também um dado que a gente fez análise ontem, é um dado anonimizado, só a título de curiosidade, aqui na região do Amazonas, a gente teve em torno de 3.971 pessoas, quase 4.000 pessoas, que foram apoiadoras dessa região, ou seja, a gente está espalhada em todo o território brasileiro e fora do Brasil também. Então, esses pontos eu vi aqui até nos apontamentos do Lucas. Eu vou trazer algumas questões do artigo 20, e aí depois o Lucas eu acho que vai trabalhar melhor, principalmente a questão do segredo industrial, que são pontos de atenção que hoje nós estamos verificando na plataforma, e a gente quer ouvir de vocês, ouvir da mesa. Esses são questionamentos que a gente tem hoje presente e saber a melhor forma de se proteger, se resguardar e trazer uma resposta efetiva para a sociedade. Então, o primeiro ponto é relacionado a questões de adequação de sistemas. Hoje, só um ponto em particular, entre uma série de questões e funcionalidades que a gente tem, mas um é que a gente recebe apoios de fora do Brasil também. E desses apoios, a gente recebe principalmente Portugal, é o primeiro país que a gente recebe, depois é dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, do Japão, e aí tem toda a relação da União Europeia, e aí tem as questões de adequação desses sistemas de proteção e dessa diferenciação, e isso pode ser um complicador prático, tanto pensando em realidade de mercado, de concorrência, quanto em realidades práticas. Hoje, por entendermos que a lei geral da Europa, da União Europeia, a GDPR, ela tem uma eficácia e toda uma discussão já, um debate mais acalorado sobre os temas, a gente buscou algumas adequações à GDPR. Um particular, hoje nós temos um sistema antifraude, que ele é um sistema automatizado, mas ele tem, já no momento, uma revisão humana, é feita uma revisão humana de todos os sistemas de fraude dentro da plataforma. Então, esse ponto, essa questão de adequação a temas tão sensíveis como a revisão humanizada, pode ser um complicador de realidades práticas, de concorrência e também de adequação de sistemas. É um ponto em particular que na GDPR está dentro do artigo 22 e na nossa no artigo 20, na relação da revisão humana, é um ponto muito sensível e que tem que ter uma percepção e uma análise importante, porque causa uma diferenciação. O segundo ponto, que aí é o ponto que eu vou querer ouvir os apontamentos do Lucas, é relacionado ao segredo de negócio e segredo comercial, que está no parágrafo 1º.
Enquanto não tiver, porque ele não é um direito natural, ele é um direito adquirido, enquanto não tiver bem balizado o que é segredo de negócio e o que é segredo comercial, e hoje a gente já tem uma discussão, tanto na nossa doutrina quanto na nossa jurisprudência quanto a isso, é um complicador muito grande para empresas, e aí pensando em empresas de menor número, ONGs e plataformas de startups, ou empresas que estão iniciando um nível de escalabilidade sobre essa relação, deixa eu só encontrar aqui, e essa conceituação. E deixa eu encontrar aqui rapidinho. E o terceiro ponto, rapidamente, relacionado é um termo que eu estou utilizando, eu quero encontrar uma forma melhor para tratar sobre isso, que é sobre, eu estou tratando como oligopólio de adequação. Enquanto não tem essa transparência, enquanto não sair o decreto, enquanto não tiver delimitada a estrutura, os processos internos de publicidade e transparência, a articulação institucional, a fiscalização e a supervisão, existe para as plataformas, para as startups, para as ONGs, para empresas que estão buscando um processo de aceleração, uma insegurança jurídica tremenda. E tremenda num aspecto que é, como a gente tem hoje 10 meses para se adequar a algumas realidades, algumas empresas, infelizmente, elas não vão ter a força tanto no campo de vista tecnológico, quanto no campo de vista do arcabouço jurídico de empresas de escritórios que vão atuar conjuntamente. Então, esse é um ponto de reflexão e um ponto de dúvida. Eu quero ouvir aqui o debate e os apontamentos que vocês vão trazer, que hoje nós precisamos ter uma maior segurança jurídica. As empresas, as startups, elas precisam, nesse momento, de uma maior segurança jurídica. Obrigado. Eu gostaria de tocar em vários temas assim, ao longo da apresentação, mas já que foi levantada essa bola, assim, eu queria compartilhar um pouco a minha também insegurança jurídica quando a gente trata sobre segredo industrial e como esse tema tem sido tratado em todos os debates sobre o black box algorítmico, né, essa caixa preta. Normalmente, o debate é posto de forma 880, né? Ou você tem segredo total e segurança jurídica para as empresas, ou você tem um total disclosure, uma abertura total do código, de como aquele algoritmo funciona, e, portanto, insegurança para a empresa. Fazendo o nosso meia-culpa, assim, para quem ensina propriedade intelectual nas escolas, para os advogados e hoje juízes também, a gente fala sobre segredo industrial começando com o exemplo da fórmula da Coca-Cola. E é um exemplo muito falho, porque o segredo industrial não é isso. Assim como todas as outras categorias de propriedade intelectual, o segredo industrial ele é relacional, ou seja, ele depende de como o mercado funciona, em qual contexto que a gente está falando, qual mercado relevante que a gente está falando, e especialmente no contexto do segredo industrial, ele vem de uma questão concorrencial. Ele representa uma vantagem competitiva que uma empresa desenvolveu de forma autônoma em relação aos seus competidores, e aquilo agrega valor ao mercado, ao modelo de negócio dela. E não necessariamente uma relativização ou uma limitação desse segredo industrial representa o fim do modelo de negócio da empresa. Pelo contrário, esse segredo ainda pode ser discutido nos tribunais, ele ainda pode ser discutido em lei, e existe, no meu ver, uma segurança jurídica talvez até excessiva, por meio do reforço desse termo na lei, seja na Lei Geral de Proteção de Dados, seja na Lei de Propriedade Industrial. Eu acho que a sociedade civil fez um bom papel reduzindo um pouco a incidência desse termo no texto da Lei Geral de Proteção de Dados. A Renata estava contando na apresentação dela, salvo engano, anteontem, sobre isso. Mas eu ainda acho que a gente tem um papel excessivo desse termo na lei. Eu posso falar um pouco mais disso na minha fala posterior, mas só para fazer alguns paralelos, assim. Imagina que você, e relacionando com o direito à revisão, né? Imagina que você está com uma ação judicial em primeira instância, debatendo lá com outra parte, e aquilo vai ser julgado por um juiz.
O Lucas mencionou a automatização de alguns processos judiciais atualmente. Imagina que aquele processo também é decidido de forma automatizada, sem supervisão humana. No Brasil, a gente tem o direito a recorrer, né, o duplo grau de jurisdição, então todas as decisões tomadas por um juiz podem ser recorridas, pelo menos por um órgão colegiado, um tribunal superior. E aí, quando você faz esse recurso, ele também vai ser decidido de forma automatizada, e você não vai ter direito, por exemplo, a saber quais foram os critérios utilizados, ou quem foi a pessoa, se é que houve, que interveio naquele processo. Então, e o artigo 20 ele fala claramente, são decisões que afetam seus interesses, incluindo, ou seja, ele não limita, mas ele inclui credit scoring, perfilamento para consumo, perfilamento profissional. Então, é uma coisa extremamente abrangente. Vários interesses, várias decisões automatizadas afetam nossos interesses, e a gente não pode colocar o debate como uma coisa, o segredo industrial é impossível de ser relativizado ou debatido, inclusive judicialmente. Existem instrumentos jurídicos para se debater em segredo de justiça alguns desses instrumentos. Posso falar mais sobre eles na continuidade do nosso papo. Oi, está funcionando? Estão me escutando? Não, né? Bom, eu sou da Casa da Cultura Digital e o meu grupo faz parte da Coalizão Direitos na Rede, que é o grupo que também encabeçou a briga do veto ao artigo 20 que a gente teve, que, infelizmente, por uma questão de um voto no Senado, nós perdemos. Mas eu acho que isso também demonstra, pela luta que a gente teve lá, de que é um tema ainda a ser muito discutido, porque falta entendimento, principalmente, como a Renata lembrou, se a gente olhar as falas, né, dos parlamentares no dia da votação, a gente vê que falta entendimento do processo como um todo. E se falta entendimento deles, nós, enquanto população que vamos usar e teríamos o direito a acessar essas informações, temos mais dúvidas ainda. Então, a ideia é como a gente tentar esclarecer isso para transformar isso num acesso realmente efetivo, da gente conseguir contestar decisões que hoje fazem parte das nossas vidas. E eu acho que um dos pontos principais para a população é o entendimento de que tecnologias não são neutras e que sistemas são falhos. E se a gente parte desse princípio, o direito a se questionar isso é essencial, né? Então, o que a gente quer agora é tentar que venha através da autoridade ou de outro processo que a gente vai ainda discutir e trazer no todo, mas que a gente tenha um fortalecimento, pelo menos, de alguma instância que permita que a gente consiga fazer isso enquanto consumidor, né? Se são decisões que afetam o nosso consumo ou coisas efetivas do bem-estar e do exercício do direito em outras instâncias, se a gente não conseguir, primeiro, ter transparência desse processo e poder entender em qual parte também a gente pode questionar e como isso acontece, nós não conseguimos nem ter o ponto de partida, né? Então, entender como todo esse sistema, primeiro, ele acontece da avaliação e como ele vai acontecer, então, na revisão, é também essencial, que é o quê? Quando a gente perde a revisão humanizada, a gente perdeu, pelo menos, o direito de ter um terceiro elemento que poderia mudar aquela revisão. Então, eu quero entender agora como é que essa revisão sem intervenção humana vai acontecer. Vão ter dados novos a serem avaliados? Como é que isso vai ser efetivamente, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa tornar mais claro, que nós não temos ainda, e que eu acho que vai estar muito no papel da autoridade, que é a outra briga que a gente ainda vai ter que ter, de tornar ela, pelo menos, no seu corpo, que tenha um papel que a gente consiga participar e poder exigir esses pontos. Eu acho que o outro fator também importante, que eu penso daí enquanto lados, é a questão que eu imagino que vai ter muito desgaste entre empresa e consumidor. Porque se nós já temos embates hoje, né, como o exemplo trazido pelo Lucas, de que começam a ter respostas automáticas, que a gente, quando questiona novamente, vem a mesma coisa, essa insatisfação do consumidor só tende a aumentar.
Então, eu também pergunto como é que a iniciativa privada não se interessa de trazer essa relação mais transparente, para a gente poder construir uma relação com o consumidor, né? Então, fica um ponto também aí. E eu também acho que nós vamos ter também um descrédito da questão das técnicas do machine learning, né? Porque se eu também não entendo como é que todo esse processo está acontecendo, eu, enquanto consumidora, começo a desacreditar o processo como um todo e questioná-lo num ponto que ou eu procuro um outro serviço, ou eu procuro a concorrência. Então, também, eu acho que esse é um fator que a gente tem que trazer na discussão entre todos os setores. Seria essa a minha primeira intervenção. Obrigada. Pessoal, agora a gente vai abrir o primeiro momento para comentários e dúvidas da participação do público presencial. Então, quem já quiser trazer algum comentário ou alguma dúvida para a nossa mesa, pode já ficar à vontade. Lembrando que é interessante vocês falarem o nome, a organização, né, o setor e localidade de vocês. Obrigada. Pessoal, pode ligar o microfone aqui no meio, por favor? Ver se tem que ligar algum botãozinho aí. Está vendo a assistência. Oi. Agora sim. Tudo bem. Muitos dados pessoais vocês querem, mas tudo bem. Meu nome é Christian Perrone, eu trabalho no ITS. Eu sou originário de Porto Alegre, mas eu vivo no Rio de Janeiro. Sou setor acadêmico, digamos assim, né? Talvez terceiro setor, dependendo do ponto de vista. É um think tank onde a gente trabalha. Bom, a minha pergunta, na realidade, vai direcionada a todos, mas mais especificamente ao Lucas, que estava mencionando sobre como compatibilizar segredo industrial e com a ideia de revisão, né? A minha visão, na minha leitura sobre o artigo 20, ele meio que dá um direito da empresa dizer assim, olha, eu tenho segredo industrial e com isso eu acho que nesse caso eu posso te dar essa informação. Chega um limite, porque nós temos o parágrafo 2º que diz que se a empresa não fornecer a informação, não fornecer a revisão, a autoridade vai poder fazer uma auditoria. E diga-se de passagem, a autoridade vai poder fazer uma auditoria. É um direito da autoridade de escolher se vai revisar ou não. Claro, eu entendo que a gente pode recorrer isso para vias judiciais e que talvez isso seja minimizado, mas eu quero dizer do ponto de vista do direito direto, da relação entre o titular de dados e o controlador. Você acredita que, mesmo assim, existe uma possibilidade de ter uma nuance sobre a ideia do segredo industrial, ou como você vê que essa pode ocorrer? Ok? Obrigado. Obrigada. Bom dia, né? Bom dia ainda. Meu nome é Renata, eu sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e da Coalizão Direitos na Rede. Minha pergunta também vai mais para o Lucas, mas quem mais acho que se sentir à vontade para comentar, é sobre exatamente essa questão do segredo industrial, da propriedade intelectual, né? De fato, isso ainda permaneceu no texto, nós não conseguimos tirar tudo que nós gostaríamos de ter tirado, isso foi, né, uma imposição praticamente, foi uma luta, mas eu acho que a sociedade civil como um todo tem uma baixíssima compreensão e conhecimento sobre esse tema, que impacta na questão da revisão de decisões automatizadas. E quando eu queria extrapolar esse diálogo para uma outra situação, né? Porque quando a gente fala de revisão automatizadas, e claro, o artigo 20 está falando exatamente sobre decisões que têm impacto direto, como score de crédito e tal, mas hoje, praticamente, todo o sistema a internet, as plataformas todas funcionam com base em algoritmos, né, que funcionam com o argumento de segredo industrial. Então, mediação da informação, mediação de trânsito, porque o Waze e os aplicativos também trabalham com isso. Até que ponto a gente pode iniciar um debate sobre que mecanismos que a sociedade pode ter para ter mais poder, ter mais conhecimento, ter mais capacidade de
influência nesse mundo de segredo industrial que hoje media todas as relações sociais, né? Então, acho que essa é uma coisa que tem me inquietado ultimamente. Queria ouvir algum comentário sobre isso. Bom dia, meu nome é Jonas, sou pesquisador do Laboratório de Política de Comunicação, integrante do Intervoz, perdão, e da Coalizão de Direitos na Rede. Sim, vários de vocês apontaram que, então, a partir de agora, a autoridade vai ter que detalhar as regras relativas à revisão. Eu queria que vocês desenvolvessem um pouco mais quais vocês acham que podem ser essas regras, o que deve constar nisso, porque como a Jana colocou e a Renata trouxe, o fato do veto 24 ter permanecido, no caso, não elimina toda uma série de regramentos que podem e devem ser feitos em relação à revisão. Então, não é ou tem revisão humana ou não tem. Você tem vários procedimentos e, na linha do que a Renata traz, como é que a gente garante que esses procedimentos empoderem o usuário, né? Porque eu acho que a gente não precisa ficar aqui argumentando por que existe risco. Acho que já está dado nos estudos, na sociedade, nos casos de discriminação, que é bastante problemático o poder que esses algoritmos têm. Então, eu queria saber como vocês acham que tem que ser a regulamentação. 2, como é que vocês veem o problema e o risco da inserção de um dispositivo terrível na LGPD, que foi a possibilidade de flexibilização de qualquer item da lei para empresas pequenas? Como é que isso cabe ou não cabe no debate sobre a revisão? E 3, como é que vocês veem a discussão sobre revisão? Ela não vai se dar somente no caso da iniciativa privada, ela vai estar também no setor público. Então, como é que entra isso? E aí a gente não tem segredo industrial, mas tem outros aspectos. Como é que vocês veem isso nas instituições públicas? Oi, sou Gabriela, sou pesquisadora da Unicamp também. Eu queria falar sobre um pouco, acho que as redes sociais, que acho que é o que mais no dia a dia a gente sente, né? Eu trabalhei uma época, há muito tempo, com o Yahoo Respostas, né, o falecido. E numa época que nem tinha algoritmo ainda e inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho. E a revisão ela era feita do conteúdo por terceirizados na Argentina. Então tinha muito problema linguístico, que teoricamente eram terceirizados que falavam português, mas claramente nem todos falavam, e mesmo quem falava tinha muita nuance, detalhe de piada, trocadilhos, expressões locais que não, enfim, que eles não captavam, né? E aí você tinha problemas crassos assim de moderação por conta disso, né? Então acho que tem uma questão que de repente vai ser pensada que não só ter a revisão humana, mas a revisão humana de pessoa, né, brasileira, de pessoa natural, né? E se isso tem algum debate em relação a isso, na questão de quando se fala em revisão humana. Obrigada, gente, pelas perguntas muito boas. Já vamos, então, abrir uma nova rodada de respostas a estas perguntas. Bom, Só respondendo alguns dos questionamentos, toda categoria de propriedade intelectual, seja no Brasil, seja no exterior, ela sofre limitações. Nenhuma categoria de propriedade intelectual é absoluta. A gente tem isso para o direito autoral, a gente tem isso para a patente, a gente tem isso para a marca, para vários outros instrumentos de propriedade intelectual. Não é diferente com o segredo industrial. Normalmente, esse primeiro debate decorre a partir do viés concorrencial. Então, se uma empresa está fazendo mau uso das suas práticas, esse segredo pode ser questionado judicialmente ou por um concorrente, ou então a forma de obtenção desse segredo industrial também pode ser questionada. Então, a gente precisa ter em mente que não é um fator absoluto. Segundo, a gente está favorecendo excessivamente o segredo industrial para o setor digital. Outras legislações prevêem, por exemplo, o patenteamento de códigos algorítmicos, como é o caso dos Estados Unidos, mas a gente vem observando nos últimos anos uma ênfase excessiva no direito da proteção do segredo de negócio, né, que envolve indústria e comércio, de forma a abarcar esses novos
esses novos negócios digitais. Por quê? Você não precisa registrar no INPI, não tem um tempo de validade, então esse segredo dura o tempo que você conseguir manter ele de forma não descoberta, né, pelos seus concorrentes, e ele atende melhor a dinamicidade desse setor. No entanto, ele não atende um princípio básico da proteção da propriedade intelectual, que é a razão pela qual essas proteções foram criadas, que é disseminar a inovação. A inovação que é protegida por um segredo industrial, enquanto ela for protegida por segredo industrial, ela não vai ser transferida para a sociedade. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com uma patente, ao contrário do que acontece com o direito autoral, que depois ele vira domínio público e outras pessoas podem utilizar como quiserem dessas obras. Então, uma ênfase excessiva no segredo industrial, nos sistemas de propriedade intelectual, seja no Brasil, seja na União Europeia, onde a gente estiver falando, ela vai criar um desequilíbrio para a defesa de um setor privado que está pensando em curto e médio prazo. E a gente, como sociedade, quando a gente vai debater essas leis, quando a gente vai debater a regulamentação dessas leis, a gente tem que pensar no bem social coletivo, inclusive de transferência da inovação tecnológica desses grandes setores que hoje em dia estão dominando cada vez mais as parcelas da economia, né? A gente estava vendo isso no painel anterior, do qual o Jonas também estava participando, e a gente está relegando isso a uma proteção perpétua para essas empresas. Então, eu acho que esse escrutínio tem nuances, sim. Não necessariamente a revelação, por exemplo, dos critérios que foram utilizados, de qual base de dados que foi acessada, significa necessariamente uma perda de vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. E a forma como isso é feita. Meio que tocando um pouco na pergunta do Jonas, né? Ela tem que ser inteligível para quem vai pedir o direito à revisão. A pessoa que vai examinar se a decisão tomada foi correta ou não por você, para você, ela tem que saber quais critérios foram utilizados, a terminologia tem que ser acessível, a forma de explicação de como esses sistemas funcionam tem que ser acessível. É um grande desafio, né, colocar isso na prática, mas é um desafio que a gente tem. A gente não está ganhando muito com a eficiência do processamento automatizado que todas essas empresas estão fazendo. A gente não está movimentando bilhões, a gente não está aumentando os lucros desse setor. Por que não destinar uma parcela desses investimentos também a essa justiça em relação ao consumidor, né? São critérios substantivos, assim. Em relação à pergunta da Renata especificamente, a gente começa a discussão, principalmente na União Europeia, com elementos concorrenciais. Hoje em dia, a gente tem instrumentos na Lei Geral de Proteção de Dados deles, né, na GDPR, que também vão relativizar o segredo industrial. Eu acho que essa batalha ainda vai ser travada nos tribunais dos Estados-membros, para depois ir para a Corte de Justiça. Então, muito, assim como no Brasil, vai ser deixado para o que vem depois. Como vamos interpretar a lei, como isso vai ser implementado na prática. E é um espaço em disputa. A gente já participou do processo legislativo de elaboração da lei, e agora a gente vai atuar em outros campos. Seja na autoridade nacional, acho que o Lucas vai poder falar um pouquinho melhor sobre como pode ser essa atuação, mas também nos tribunais. Então, cabe a nós, no meu caso acadêmico, escrever sobre esse tema e participar de conferências, tentando alertar para os perigos dessa caixa preta, que seria uma defesa contra tudo e todos os questionamentos negociais. Imagina, um contrato que não pode ser questionado. As decisões automatizadas fazem relações contratuais, ou desfazem relações contratuais. E aí as empresas vão ter, a todo momento, nos tribunais, uma defesa que simplesmente não pode ser relativizada. Que justiça contratual que é essa? As partes vão estar extremamente desiguais para poder conduzir seus negócios. Então, são algumas das minhas considerações.
até uma questão que eu deixo aqui para eu entender também melhor. Quando a gente está falando da questão de auditoria ou algo assim, a gente não está falando que a gente vai tornar o segredo industrial público, né? A gente está falando que isso vai ser acessado por especialistas e que vão ter critérios e vão ter éticas da questão disso. Então, nós não estamos falando simplesmente vou revelar para o mercado geral de como isso é feito. Então, esse ponto é importante para a gente também deixar claro, para poder desconstruir esse argumento todo do segredo industrial. Então, essa auditoria, ela tem, acho que é a base da questão de poder, pelo menos, ser acessível a alguns, e aí traz a questão da autoridade de ter capacidade técnica para isso, e também com participação de especialistas de vários setores. Então, acho que seria esse um ponto que a gente, como sociedade civil, tem que defender ao máximo, para poder entender que, claro, isso não vai vir aos olhos do público, do sistema como um todo, mas a gente vai ter pessoas confiáveis e que com capacidade técnica de entender isso e poder trazer o resultado, né? Uma coisa também que eu queria perguntar e comentar, quando a gente está falando dos serviços terceirizados, perante a lei, e aí me corrijam se eu estiver errada no entendimento, a responsabilidade jurídica é de quem prestou serviço para mim ou quem eu estou contratando alguma coisa, né? Então, mesmo que o serviço seja terceirizado, vai ser de responsabilidade daquela primeira empresa que tem ligação com o consumidor de responder por isso. Então, eu acho que está aí para as empresas também transferirem essa condição de contratação, de ter algum vínculo, para as terceirizadas também se responsabilizarem, porque senão nós vamos ter um acúmulo e vocês vão ter que responder. Então, para nós, enquanto sociedade, o que importa é que, assim, quem estiver terceirizando seus serviços, que tomem as atitudes necessárias para que os terceirizados sejam responsáveis também, porque senão você vai responder por aquilo. Seria esse o primeiro ponto. E eu acho que da questão do Jonas de procedimentos, né, de questão o que a gente precisa enquanto setor público, eu acho que mais do que a fiscalização e de a gente ter os mecanismos, a gente também precisa mapear as nossas necessidades do que já está dando errado, né? Porque a gente já tem vários exemplos de procedimentos automatizados que estão trazendo discriminação, que estão tendo vários problemas. Então, como a gente também organizar isso para tentar levar isso como uma demanda de soluções a partir dessa nova implementação da lei? Seria isso. Bom, em primeiro momento, respondendo o ponto que a Jana trouxe, a primeira questão é essa questão da auditoria. Esse é um ponto super importante e foi muito debatido aqui no fórum, que é como vai ser feita essa auditoria de verificação dos aspectos dessa questão de revisão. Esse é um ponto essencial de ter um corpo técnico e qualificado, e para as empresas é muito importante que isso seja feito nas questões relacionadas a segredo industrial. Outro ponto, segundo aspecto, e aí trazendo para uma realidade prática, eu sou diretor de negócios da empresa. Ontem eu conversei com o diretor de tecnologia e o diretor-geral, o CEO, sobre alguns pontos para trazer de debate hoje sobre algumas questões que a gente traz de práticas automatizadas, e em muitos pontos foi verificado, e isso também eu agradeço muito o convite e a participação no fórum. Segunda-feira eu estou retornando para lá e a gente vai dialogar sobre esses temas, a gente vai trazer em debate, mas muitos dos pontos foram vistos como segredo industrial, e nesse momento não poderiam ser trazidos hoje. Então, existe sim um campo, por mais que a academia debata bastante isso, mas do campo de vista prático, e por isso que eu trouxe anteriormente essa questão de estar lá tão pontuado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão do segredo industrial, mas não está positivado algumas questões, e isso ficar relacionado à autoridade, um ponto de dificuldade prática para as empresas de adequação quanto a isso. E o terceiro, que também foi um ponto que a Jana comentou sobre a transferência terceirizada, e aí eu vou retornar àquele primeiro aspecto que eu trouxe, que é diferenciações tão significativas de questões tão sensíveis entre legislações. A questão de nós não termos essa revisão humanizada aqui, de acordo dessa questão do veto,
em comparação com a GDPR e outras legislações. Isso é um ponto muito sensível, porque não basta só nós, como empresa, a gente trabalha dentro das nossas práticas, a gente faz essa revisão humanizada, mas tem alguns serviços e algumas práticas, e isso é uma realidade eu não vou colocar 100% das startups, mas provavelmente 80% a 90% das startups, alguns serviços e algumas práticas elas são terceirizadas para outras empresas. E tu fazer esse controle de adequação e de práticas de outras empresas é, em certos momentos, um complicador. Então, essa adequação e proximidade de legislação, principalmente em alguns dados e algumas realidades tão sensíveis, ela é importante para o ecossistema da inovação e da relação. Porque é isso, hoje a gente é uma empresa sediada fisicamente em Porto Alegre, 70% do nosso público está em São Paulo, mas ela está presente em todos os estados brasileiros, está presente em outros países, e é isso, a relação na internet de empresas de tecnologia, ela tem um alcance global. Então, alguns pontos e algumas realidades, isso vai ter que ser continuamente debatido, e então, de novo, eu trago... eu agradeço bastante o empenho tanto da academia quanto desses temas, mas principalmente em alguns temas, em alguns aspectos do terceiro setor, que é o terceiro setor que está, de forma prática, incomodando nessas questões, e que é importante ter isso, porque hoje existe uma dificuldade muito grande. Nós encontramos já algum alcance, temos alguma presença no mercado, mas a gente ainda é uma empresa, comparado com outras plataformas, muito menor, reduzida, então a gente sofre com isso, com essas questões. É importante que se debata quanto a isso. É interessante esse movimento. Eu participei os últimos 2 congressos que eu participei foram congressos de influenciadores digitais, e é muito interessante ver eles falando sobre esses temas e trazendo esses temas e comunicando, mas eles também encontram num momento de não compreensão, porque eles também sofrem por um uso e abuso excessivo dos dados perante as plataformas, e isso está levando a outras questões e outros temas que depois eu posso até comentar sobre desgaste emocional, desgaste físico, desgaste de saúde, que é feito pelo mau uso e má aplicabilidade desses sistemas e dessa realidade algorítmica. Então, e isso vai repercutir, vai relacionar também em vieses algorítmicos. Então, esses temas eles têm que ser debatidos, e o terceiro setor é essencial nessa questão de trazer proximidade de discurso e de debate perante influenciadores e empresas de comunicação. Obrigado. Bom, dando continuidade aqui, acho que eu vou centrar ali na pergunta do Jonas, embora eu queira falar também sobre essa questão do segredo, mas eu vou concentrar aqui. Bom, então, qual que poderia ser o papel aí da autoridade em termos da regulamentação, né? Quais pontos seriam centrais aí para a autoridade regulamentar, né? Acho que a primeira questão aqui é assim, qual que é o efeito do veto, né? Então, que foi mantido, né? Então havia previsão expressa na lei, basicamente, né? Para quem não sabe, havia previsão expressa na lei de que a revisão deverá ser realizada por pessoa natural, e isso foi vetado, né? Bom, o que eu acho é que a interpretação mais adequada aqui é que o veto, obviamente, ele não proibiu a realização da revisão por pessoa natural, certo? Ele, na verdade, ele deslegalizou, vamos chamar assim, ou seja, ele deixou para que a autoridade possa decidir em que situações ou em quais hipóteses, né, com base em quais critérios, essa revisão por pessoa natural, ou seja, a intervenção humana, ela vai ser necessária, né? Então, esse, obrigatoriamente, a meu ver, é um tema que vai ter que ser enfrentado, certo? E deixando bem claro, então, acho que o veto ele não proibiu a revisão por pessoa natural, a revisão por a intervenção humana, né? E até é interessante a gente olhar na justificativa do veto, está dito assim, né? A lei diz que em toda e qualquer hipótese a revisão deverá ser feita. Exatamente o termo é esse, toda e qualquer hipótese deverá ser realizada a revisão por pessoa natural. Bom, mas não era isso que estava escrito lá, certo? Porque estava dito lá que a revisão deverá ser realizada por pessoa natural, conforme a regulamentação da autoridade nacional. Ou seja, a meu ver, já na redação anterior já havia ali uma margem para a autoridade
ainda mais se a gente considerar outros artigos da lei, para que a autoridade pudesse ponderar essa revisão por pessoa natural. Então, esse é um ponto, sim, né? Então, seja com veto, não há essa proibição, esse é um tema que vai ter que ser enfrentado. E se a gente juntar com outros dispositivos da lei, né, eu acredito que naquelas hipóteses em que há um risco, né, de mais efetivo, mais concreto em relação a direitos fundamentais ou liberdades civis, que vão ter que ser identificados ali pela autoridade, talvez seja necessário ela prever esse tipo de intervenção humana, né? E ainda a gente poderia entrar em vários detalhes aqui, né? Porque até ontem a gente conversava e dizia que, bom, quando você liga num call center, muitas vezes você tem um atendente, né? Mas existe um protocolo ali que aquela atendente segue, né? Então você fala, tem minha televisão aqui, está aparecendo um erro, um número tal, e o que ela faz ali na prática, ela joga no computador e o computador diz ali, então desliga o modem, né? Não, agora espere um pouquinho aí que eu vou mandar um sinal. É uma intervenção humana? Sim, é uma intervenção humana. Mas quem está ditando ali na prática é uma máquina. Então, existe uma série de nuances, né, que vão ter que ser... Quando a gente vai entrando no operacional, as coisas vão ficando bem mais complicadas, mas esse é o papel da autoridade, certo? Outros pontos que eu acho que são importantes é o prazo, né? Por exemplo, então, você tem o direito à revisão e vai ter que estabelecer um prazo. No decreto do cadastro positivo, tem lá um prazo de 7 dias úteis, certo? Então, esse pode ser um prazo razoável para ser adotado, mas tem que ter um prazo ali, até porque se aquela resposta do controlador dos dados não for a contento, eu posso reclamar na própria ANPD, né? Tem a questão do relatório de impacto, certo? Que é possível, a autoridade poderia aqui estabelecer algumas hipóteses específicas para a elaboração de relatório de impacto em decisões automatizadas, né? Principalmente nos casos ali que envolve risco a direitos fundamentais e liberdades civis, mas a gente pode pensar também um relatório de impacto ali, né, de algoritmos, né, um específico, com questões específicas a serem abordadas naquele tipo de decisão. Tem a questão da auditoria também, que certamente vai ter que ser objeto de regulamentação. E se a gente pensar a auditoria, ela um outro artigo da lei, que é o 55J, inciso 16, que diz lá que cabe à autoridade realizar auditorias ou determinar a sua realização, né, que é a hipótese mais provável, considerando a escassez de recurso, de que se isso se tornar uma praxe, que seja realizada ali uma espécie de credenciamento de pessoas para realizar esse tipo de auditoria, né? Então, para citar um exemplo, no caso da Anatel, todos os nossos aparelhinhos aqui têm lá aquele selo da Anatel, e essa certificação ela é realizada por empresas ali que são credenciadas junto à Anatel, e a Anatel depois homologa esse tipo de certificação. Então, esse é um mecanismo possível de semelhante, né? São coisas um pouco diferentes, mas que certamente vai ter que ser objeto de regulamentação pela autoridade. E nesses 7 segundos finais aqui, outro ponto é o conteúdo da explicação, ou seja, qual que é o conteúdo mínimo da explicação, né? E um ponto que é interessante, que um dos vários artigos que eu li aqui, os autores sugerem o que eles chamam lá de explicação contrafactual, né? Ou seja, eu posso explicar aquela decisão, olha, a decisão foi tomada por causa disso, mas eu posso também indicar para aquele consumidor, para aquele interessado ali, de que maneira ele pode agir, ou quais os critérios que ele pode atender, ainda que exemplificadamente ou de forma muito simples, para revisar aquela decisão, né? Então, eles dão um exemplo lá, o seu crédito foi indeferido porque você tem uma renda X, né? Mas se tiver uma renda 2X, obviamente estou simplificando muito aqui, mas é uma forma de você explicar para aquela pessoa de como está estruturada aquela decisão, ou seja, o que eu posso fazer para que aquela decisão seja diferente, né? E, ao mesmo tempo, entender aqueles critérios, né? E a última coisa, em relação, ainda da pergunta do Jonas, foi em relação ao tratamento diferenciado ali para as startups, né? E, não sei se era isso que você queria dizer, mas a lei fala lá, também no inciso, no mesmo artigo, né, 55J, inciso 18, né, que a possibilidade de tratamentos, procedimentos simplificados e diferenciados, né, iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups, né? Então, eu vi gente falando assim, não, então o Google vai poder chegar lá, a Amazon vai poder chegar e se autodeclarar em startup. Não, né? Vamos ser logo objetivo. Não vai poder. Claro, ela pode até autodeclarar,
mas a autoridade vai ter que, nesse caso, de alguma forma, porque a gente não sabe qual vai ser, ela vai ter que negar esse pedido, ela vai ter que não homologar, vamos dizer assim, essa autodeclaração. Existe um limite semântico para a interpretação, certo? E é óbvio que o espírito aqui da lei, nesta hipótese, é um tratamento diferenciado para as empresas pequenas, né? Para as empresas pequenas, que é uma lógica que já é adotada em alguns setores, né? Então, no caso da Anatel, você tem um tratamento diferenciado ali para pequenos provedores, e é possível, acho que a gente tem que ser bem contundente em alguns aspectos, né? Existem limites semânticos para a interpretação, certo? E o fato de se constar aqui a autodeclaração não quer dizer que eu vou poder ir lá e dizer uma coisa absurda, ou a autoridade vai poder sustentar uma interpretação que é absurda, certo? Então, é obrigatório, é necessário que a regulamentação não acolha situações que são evidentemente contrárias ao espírito aqui, ao que está dito na lei, certo? O fato de ser autodeclaração não permite tudo. Tá? Acho que era isso, passei aqui do tempo. Pelo bem da informalidade, vou fazer só um comentário rapidinho aqui, gente. Eu ia mencionar o uso de startup como técnica legística é péssimo, não tem essa definição, não tem, por faturamento, é número de empregados. Vários estados estão pensando em dar incentivos para startups por meio de legislações específicas. Me apresentem exemplos de definição concreta do que é startup numa legislação nacional. A gente não tem esse conceito no direito comercial e empresarial nacional. Adequação é extremamente, isso é um conceito-chave. Uma das críticas ao veto foi justamente porque a GDPR exige a intervenção humana no processo de revisão. Artigo 22, parágrafo 3º. E uma das motivações da Lei Geral de Proteção de Dados foi entrar num regime de adequação com a GDPR e não perder essas possibilidades de negócio, como a sua empresa, para poder, por exemplo, tratar dados de cidadãos europeus ou processar aqui negócios que são realizados com os cidadãos europeus. E, além disso, o Jonas acabou de sair, mas existe uma preocupação em relação ao setor público, sim. O SERPRO está passando por um processo de preparo de privatização atualmente. Então, assim, a intenção de privatização já foi anunciada, mas não foi concretizada. E vários dos sistemas que eles desenvolvem alimentam, por exemplo, a Receita Federal, que analisa dados pessoais de faturamento e receita, não só de empresas, mas de pessoas físicas. E todos esses dados vão acabar sendo, se for concretizada uma privatização, né, de alguma forma processados pelo setor privado também. Então, a gente vai ter essa preocupação no processamento de dados por sistemas utilizados pelo governo, muito em breve, a depender das intenções do nosso governo atual, né. Pessoal, agora a gente vai abrir uma rodada de perguntas para o público online. E a gente já recebeu 3 perguntas que parcialmente já foram respondidas, né? E depois, se o pessoal eu vou perguntar o apoio metodológico, se tem perguntas online por enquanto. Nenhuma? Então, vou só falar aqui as que a gente já recebeu anteriormente, porque a gente abriu uma rodada de perguntas dias antes do fórum, né? Que é do Vitor Lourenço de Amorim, de Governador Valadares, de Minas Gerais, que primeiro texto inicial do artigo 20 da LGPD previa que a revisão de decisões automatizadas seriam realizada por pessoa natural. Contudo, a Lei 13.853 de 2019 suprimiu a expressão pessoa natural do texto normativo, considerando o direito à transparência, direito a acesso aos dados e de ser informado sobre a existência de tratamento, quais os riscos e desafios da não obrigatoriedade de que uma decisão automatizada seja revisada por uma pessoa natural. E a outra pergunta do próprio Vitor seria: quais são os impactos das decisões automatizadas na autodeterminação informada no livre desenvolvimento da personalidade? Então, 2 perguntas do Vitor. Agora, a gente tem uma segunda pergunta do Eketlin, também de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ele perguntou: como será a nova regulamentação sobre as decisões automatizadas, tendo em vista que um algoritmo tem acesso a dados extremamente sensíveis e pode monitorar a vida das pessoas? Então, regulamentação sobre os dados coletados dos algoritmos. E a terceira pergunta do Vitor Góes, também de Belo Horizonte, Minas Gerais: como explicar
e auditar publicamente algoritmos que muitas vezes são, eles próprios, segredos industriais. Então, esse já foi respondido, né? Mas alguém quer... Eu só queria comentar, e daí até passar para o Lucas, a questão da primeira pergunta, que eu acho que uma coisa que também a gente vinha discutindo muito, algo que o Renato Leite defende também, da questão do direito à explicação. E aí a gente estava ontem num bate-bola muito interessante da gente tentar entender essa diferença do que é direito à revisão, o que é direito à explicação e o direito à explicação com base no quê, né? Eu acho que seria interessante a gente poder falar um pouquinho disso, porque eu acho que é uma coisa que traz várias coisas do que ele coloca ali, a questão do direito ao acesso, direito à transparência, e então como é que a gente vai usar todos esses elementos para conseguir o que, de repente, a gente teve retirado no artigo 20, né? Sou eu, Lucas, né, que você tinha feito. Essa distinção é fundamental. Direito à revisão não é direito à explicação. A GDPR ela faz essa distinção. O direito à explicação também não é algo consolidado na União Europeia. Ele está presente num recital, né, num considerando 71, salvo engano. E, mais ou menos, o texto se assemelha um pouco, porque ele pede para decisões que afetem o titular dos dados, que seja dada uma explicação sobre os critérios utilizados na elaboração daquela decisão automatizada. Eu acho que os desafios que eles vão enfrentar para a implementação lá são os mesmos que a gente vai ter aqui. Existem autores no Brasil, né, tipo o Renato Leite, por exemplo, que defendem que existe um direito à explicação na Lei Geral de Proteção de Dados, mas numa interpretação teleológica, uma interpretação a partir da finalidade dos princípios presentes de forma mais dispersa sobre a lei, mas não é um termo literal. Se a gente tivesse, por exemplo, o direito à explicação como um direito consolidado na Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que isso facilitaria muito o questionamento, seja pela sociedade civil, ou até daria mais segurança jurídica quanto ao que se espera como explicação e como isso se distingue, por exemplo, de revisão para o setor privado. A gente não tem isso de forma expressa na lei. Então, eu acho que é mais um desafio que se soma, para além das questões de como a autoridade vai ser implementada, saber como se interpretar, seja nos tribunais ou nas decisões administrativas, né, se esse direito à explicação existe na prática. Basicamente, o Renato cita a transparência informativa, né, da forma de tratamento dos dados, o direito à informação sobre quais dados foram coletados e utilizados no processamento, e, de forma dispersa, por exemplo, no artigo 20, nos seus parágrafos, quais foram os critérios utilizados para aquelas decisões. Então, essa distinção realmente é necessária. A gente não tem um direito à explicação, ao meu ver, literalmente expresso na lei, mas é possível fazer uma interpretação nesse sentido. Eu acho que é outro campo em disputa, principalmente para o terceiro setor, que a gente vai ter nos próximos anos. Em relação à questão da revisão por pessoa natural, né, eu acho assim, a revisão por pessoa natural, embora ela tenha sido colocado, eu acho que o tema é relevante, ela também não pode ser tratada como uma panaceia, né, como eu vinha falando antes, né. O fato de a revisão ser feita por uma pessoa natural, não necessariamente ele garante que aquela revisão vai ser melhor ou vai ser mais adequada, né? Quando a gente avança para o nível operacional, como eu vinha falando, né, ali, muitas vezes, aquela pessoa que está atendendo, né, se a gente pensar ela vai seguir um protocolo, né? E se a gente fizer uma comparação com outra regulamentação, ainda no campo do consumidor, né, o que acontece, né? Então, quando você no decreto do SAC, né, que é o decreto de atendimento ao consumidor, um dos pontos que foi fundamentais ali naquele momento, que o decreto de 2008, 2009, foi
a possibilidade de quando você liga no call center, você ter a possibilidade de, a qualquer momento, falar com a pessoa, né? Seja apertar o 9 ali, eu posso a qualquer momento falar com a pessoa. Então, em alguns momentos, isso é fundamental, é importante você falar com alguém. Agora, se a gente conseguir na mesma comparação, né, e aqui eu estou, obviamente, provocando, tá? Para alguns outros momentos, a regulamentação foi o inversa. Né? Ele diz assim, olha, quando eu quero cancelar o serviço, eu ligo lá para a pessoa e o que o atendente faz? Ele inferniza a minha vida, né? Ou seja, ele transfere para ele tem meta para evitar o cancelamento, ele transfere, a ligação cai, né? Ele fica, não, o senhor não quer fazer outro... Né? Ou seja, ele cria todo tipo de problema. E aí o que a regulamentação fez? Assim, olha, para cancelar, você tem que garantir, a empresa tem que garantir um espaço de que a decisão seja automatizada. Né? Então, isso está no caso do serviço de telecomunicações, tem lá expresso. Você entra lá e tem que ter a garantia de fazer o cancelamento por meio automático, né? Justamente para resolver um problema. Eu estou dando esse exemplo, claro que são situações diferentes, mas eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista da regulação, é preciso que a gente tome cuidado para não apostar todas as fichas em algo como se não fosse como um raciocínio 880 ou tudo ou nada, ou de certa forma maniqueísta, né? Não, quando for para uma pessoa natural é bom e quando for uma máquina é ruim, né? E não necessariamente é assim, certo? Então pode ser, e eu até não tenho nenhum exemplo para dar aqui, pode ser, mas como esse exemplo do saque morte, pode ser que em determinadas situações seja melhor que seja uma decisão automatizada. É claro que do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista de empoderar o consumidor, é importante que certamente, em determinados momentos, a intervenção humana vai ser necessária, ou ela vai empoderar o consumidor. Certo? Também eu estou justamente querendo afastar da discussão do 8 ou 80. Né? Então, eu nem quero dizer que não é bom ter a intervenção humana, nem quero dizer que do outro lado, certo? Mas que a gente tem eu acho que o debate ele tem se travado de forma um tanto abstrata, e a gente precisa ir caminhando agora, né, já que estamos passando por um momento para a implementação da autoridade, e caminhando assim, para um debate mais operacional, né, assim, mais do ponto de vista prático, né, o que vai acontecer realmente. Por isso que eu dei logo no início aquele exemplo do Intercept, que é aquilo ali que é o direito, esse tipo de interação de qual nós estamos falando. Né, a pessoa vai fazer um pedido, vai mandar algum tipo de e-mail ou uma ligação e vai receber uma resposta. Aí, a partir desses casos, a gente pode ir tentando identificar melhor quais são os pontos, né, que devem ser tratados. Então, eu acho isso, assim, teve o veto, seria melhor que tivesse na lei, sim, mas eu não acho que o fato de estar na lei seria eu, se tivesse que fazer uma escolha de Sofia, escolher entre o veto da sanção e o da pessoa natural, eu ficaria com o da sanção. Acho que foi muito mais importante ter sido derrubado, né, porque aquele dali realmente não tinha nenhum tipo de... Era situação morta, né? Não tinha solução. Né? Aquelas sanções, se não estivesse previsto na lei, não tinha para onde correr. Mas, no caso da pessoa natural, não. Acho que é um debate ainda que vai se estender. Ainda que tivesse na lei, é um debate que iria se estender. Como ainda vai se estender, a gente tem que avançar levando em conta esses aspectos que eu mencionei aqui. Tá? Acho que é isso. Bom, a gente vai abrir para mais uma roda de perguntas do público ou comentários, se alguém tiver, né? E caso não tenham perguntas, a gente já vai entregar para as palavras finais, comentários finais aqui da mesa e para o encerramento. Então, faço esse convite, quem tiver mais algum comentário da participação presencial. Essa distinção que foi colocada sobre direito à explicação e direito à revisão, né? Na realidade, na GDPR, nós não temos exatamente um direito à revisão especificamente. Essa palavra também não existe dentro da GDPR. Na realidade, é uma salvaguarda para quando é possível você utilizar decisões automatizadas, né? E nas leis internas de determinados países, elas foram interpretadas de maneira diferente, né? Foi positivado de maneira diferente. Por exemplo, você tem um direito à apelação na Irlanda, um direito seria mais próximo da ideia de revisão, seria a ideia de que você tem que poder possibilitar contestar, que é o que você tem na Inglaterra. Isso tem diversas formas diferentes, são vistas de diversas formas diferentes. Claro, e também se você vê nas leis internas dos diferentes países da União Europeia, a gente vê que também nenhum deles, ou melhor, na grande maioria deles,
digamos assim, não existe também a positivação de um direito à explicação, né? Mas você vê que eles têm uma tendência a aumentar a ideia de acesso à informação e da ideia de transparência. Muitas das leis internas, como por exemplo a lei da Alemanha ou a lei da França, elas realmente aumentam a ideia de que você tem que ter acesso à informação específica, você tem que ter acesso aos critérios que foram utilizados. E aqui fica o meu comentário, que eu fico pensando, eu gostei muito da sua colocação, Lucas, que há uma possibilidade bem grande da nossa autoridade regulamentar essa questão. Então eu fico pensando que talvez seria interessante, como um próximo passo da autoridade, realmente regulamentar a ideia de o que seria para nós o acesso à informação em âmbito de decisões automatizadas, e com isso talvez não existisse a ideia de um direito à explicação no sentido da palavra, mas também existiria um acesso a essa explicação pela via da informação que as empresas e que todos os controladores teriam que ter. O que vocês acham disso? Eu acho que, para mim, me parece seria a via mais interessante e talvez fosse o próximo passo para a sociedade civil funcionar, ou seja, digamos assim, influenciar que a futura autoridade venha regulamentar dessa forma. Não sei, esse é o meu comentário, minhas ideias. Então, como o nosso tempo já está bem apertado, só rapidamente já encerrando também. Bom, eu acho que sim, né? Acho que esse é um ponto, sim, que vai ter que ser regulamentado. E também, assim, quais hipóteses, né, vão ser essa intervenção humana, ela é de fato necessária e tem que ser colocada ali pela autoridade, né? A forma que se dá esse debate na Europa, eu acho assim que é um debate meio improdutivo, né? Porque ele se coloca assim nessa questão da terminologia, né? Tem um direito de explicação, tem um direito à revisão, né? Não, porque o direito à explicação ele está no considerando 71 e não está no artigo da lei. Eu acho que é um debate que assim, do ponto de vista prático, ele traz ele contribui pouco, assim, sendo bem objetivo. Eu acho que a gente devia evitar essa discussão, entendeu? Porque o ponto é necessário ter transparência, independente do nome que a gente dê, se é explicação, se é informação. O fato é que a lei diz lá que o cidadão, né, o titular dos dados, ele tem direito ao acesso à informação. Então, ou queira você chamar de explicação, seja necessário entender. O ponto é, eu preciso, até como eu falei no início, né, acho que o direito, como falando de direito à revisão, estamos falando de entender, contestar e alterar, né? É uma questão de ação, né? Então, eu preciso ter acesso à informação para poder questionar aquela decisão. Então, como é que eu posso questionar uma decisão se eu não conheço aquela decisão? Eu sou contra essa decisão. Mas por que você é contra? Eu não sei bem porque eu sou contra, porque eu não conheço quais são os critérios que foram adotados. Eu sou contra porque ela atinge meus direitos, óbvio, mas assim, eu não tenho argumentos para questionar a decisão porque eu não sei. Então, essa opacidade, essa caixa preta, ela implica diminuir os direitos ali das pessoas do direito de ação, né? Então, eu assim, independente do termo, né, que se utilize, eu acho que o fundamental aí é essa questão da transparência, esse que é o ponto central do tema, né? E aí, como eu falei também, uma das questões aqui, qual que é o conteúdo mínimo dessa explicação, né? E a gente pode se afastar um pouco também dessa discussão do código, né, do acesso ao código de segredo industrial, porque não é isso que vai me ajudar, o fato de eu ter acesso ao código, né, não é isso que eu preciso para questionar essa decisão. Eu preciso de uma explicação que seja ali minimamente objetiva. A gente considera critério de renda, tal, né, seja lá quais são esses critérios, mas eu preciso de uma forma simplificada que seja explicar para que eu possa poder questionar aquela decisão, que eu possa gerar um debate público sobre aquela decisão, né? E aí, para encerrar, eu acho que o ponto aqui é que esse não é um debate técnico, né? Esse é um debate político, assim, acho que essa é uma discussão política, e esse é uma forma de que se apresenta nessa discussão aqui sobre regulação, enfim, de tecnologia, isso está sempre posta, né? Muitas vezes, determinados atores colocam seus argumentos, travestem seus argumentos sobre aspectos técnicos, sobre aspectos da neutralidade, falam, isso não é possível fazer, o sistema não permite, o que é relevante de ser considerado, mas, ao mesmo tempo, também isso não pode se sobrepor
ao processo de decisão política, né? Se os algoritmos eles intervêm nas liberdades humanas e nos direitos fundamentais, significa que eles estão fazendo política nesse sentido, né? E se a gente pegar, né, aquela clássica afirmação do Lessig, né, de que, né, o code is law, né, ou seja, o código é a lei, na verdade, em última instância, o que ele está dizendo ali é o seguinte: olha, o código é a política, né? O código isso não é uma questão de engenharia, isso não é uma questão de técnica, isso é uma questão de tomar determinadas decisões políticas, tomar determinadas opções e valores que necessariamente vão estar embutidos ali, e é isso que a gente tem que caminhar, né, a discussão nesse sentido, né? Destecnicalizar o debate, se é que eu posso usar esse neologismo. Então, para terminar, eu quero agradecer muito o convite aqui, principalmente do Lucas e da Janaína. Esse é um tema que vai permanecer aí por um bom tempo, eu acho, e foi um privilégio mesmo estar aqui, e eu agradeço. Bom, eu tendo a concordar com o que o Lucas comentou agora, e no ponto de vista das empresas e startups, essa questão, claro, tem a relação tecnológica, mas ela ultrapassa, ela tem esse olhar político e ela extravasa também aspectos filosóficos e culturais. E essa observação sobre, e é um ponto de análise das empresas, e aí eu trazendo, mesmo nós temos uma startup, e bom, não entendendo se hoje a gente está com 4 anos de atividade, se a gente está inserido dentro do conceito de startups ou não, porque não tem esse conceito no Brasil, mas de fazer essas reflexões, tanto essas empresas que estão em escala, em crescimento, que estão buscando investimento, quanto empresas consolidadas, sobre a relação dos algoritmos no viés discriminatório. Esse é um ponto de atenção que tem que ser percebido, que tem que ser observado, tem que ser analisado do campo de vista filosófico, como que os algoritmos estão sendo construídos, como estão sendo relacionados, como que as empresas são formadas, se essa empresa é plural, se ela é diversa, se ela tem grupos plurais, se tem mulheres e homens, se tem coletivos, toda essa relação, porque isso vai influenciar no aspecto final. E outro que foi um ponto que foi margeado em toda a nossa discussão, mas ele não trouxe diretamente, que é a questão do marketing. A gente tratou em alguns pontos, mas não deixou muito expresso. Hoje existe uma influência de hábito dentro da economia de consumo formada pelos algoritmos extremamente intensa. E isso acontece com todas as empresas de tecnologia. Não é só as pequenas, elas tentam alcançar e fazer esses melhoramentos, e a gente trata hoje como segredo de negócio, e as grandes utilizam isso todo dia, em toda atividade. Então, esse olhar, sim, um aspecto filosófico e um aspecto geral, e por isso que é importante o debate coletivo e multissetorial. Que forma que a gente vai tratar sobre isso no nosso futuro? Qual que vai ser a relação dessa influência de hábito? De que forma, de que jeito? Pensando aspectos, e aí as leis gerais de proteção de dados, elas são muito importantes nesse ponto, falando sobre crianças e adolescentes, como que a influência de hábito está atuando dentro dessas faixas etárias e de modo geral. Então, eu agradeço o convite e parabéns. Vou ser bem breve, assim, só para concluir. Eu acho que a gente precisa se atentar assim, para essa despessoalização que a economia digital tem realizado, assim, não só no âmbito das relações de produção de riqueza, né? A gente já vem com um processo de automação de produção de produtos físicos há mais de um século aí. Mas agora a gente está passando por um processo de automação também a partir de dados pessoais. Então, a partir do momento que a gente desumaniza até mesmo as relações entre quem fornece os dados e quem produz riqueza com esses dados, eu não vejo muito futuro para esse tipo de forma de produção. Ou a gente contesta agora, enquanto esses sistemas estão sendo implementados, para trazer essa dimensão filosófica, né? Já que eles intermediam todas as nossas relações, inclusive as de produção de riqueza. Eu acho que o mínimo que a sociedade civil faz, seja como academia, seja como setor privado, e seja como terceiro setor,
contestar nesses momentos e buscar assegurar o direito de quem é titular desses dados pessoais. Obrigado pela presença, eu sei que deve estar todo mundo doido para almoçar. Até breve. Bom, eu só gostaria de trazer uma preocupação geral, que eu acho que, para quem acompanhou toda a formação da lei, principalmente nós, sociedade civil, a gente veio, a partir do texto original até agora, perdendo várias coisas, que a gente tem uma perspectiva de tentar retomar alguns pontos com a autoridade. Só que, ao contrário do colega da mesa de ontem, eu não sou tão otimista, né? Como ele fez a comparação com o Uruguai, né? A gente tem uma diferença muito clara de governo. Então, eu não sou tão otimista e eu temo realmente por isso, como essa independência dessa autoridade, se ela vai se concretizar ou não. Então, eu estou na expectativa do decreto, gostaria muito de saber se ele foi também um decreto com algum tipo de participação ou não, né? E também adoraria ver a pesquisa que foi comentada também na mesa de ontem, que o governo realizou com autoridades de outros países e tudo mais, para a gente, pelo menos, ter um entendimento de onde está vindo essa base de que eles estão formando para a questão da formação da autoridade. Então, eu, enquanto sociedade, ainda tenho dúvidas de como, se a gente vai conseguir concretizar tudo isso, porque, querendo ou não, combinou em cima da formação da autoridade. E esse ponto é muito delicado, e se a gente não cuidar e não estiver atento, é um risco muito grande, porque muitas coisas que a gente já veio perdendo realmente vão se concretizar como perdas, né? Então, era esse alerta que eu gostaria de deixar. Para quem não conhece a Coalizão Direitos na Rede, vale dar uma pesquisada, porque a gente está acompanhando muito esse tema. Então, é direitosnarede.org.br. E também é uma organização que é aberta para quem quiser se juntar e lutar com a gente, porque a gente vai precisar de braços, principalmente para fazer a questão de incidência e conseguir garantir essa questão da autoridade. Então, eu peço que quem tiver a fim de lutar por isso, ou que faça parte da coalizão, ou então que, pelo menos, nos ajude na questão de pressão. Então, acompanhando as nossas campanhas por lá. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Você quer comentar? Bom, vou fazer o encerramento, então, oficial. Muito obrigada, né, a nossos debatedores e participantes da mesa. Agradecimento à participação presencial, à participação online, e também aos nossos tradutores de Libras. Muito obrigada. E à organização, à mesa de apoio metodológico. E é isso, pessoal. Vamos almoçar agora.